Chegamos, galera, para mais uma aula de biologia. Eu, professora Tabita. Eu, professora Laísa, com a aula 21.1. Já estamos chegando na reta final, professora. Finalmente, galera. Se você está assim com alguma questão em algum conteúdo, já fala para o seu professor presencial, corre lá com ele, professor, eu estou com dúvida ainda nesse ponto que nós estamos aqui, tá? Aí chegar lá na recuperação, aí meu amor, aí é você. Mas a gente vai estar aqui também, tá certo? Mas vamos lá então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o que, professora Laísa? Mas antes de falar... Opa, peraí, professora. Adiantando volta aqui os pra trens, gente. Eu já ia falar, mas antes eu vou fazer aquela homenagem. Galera, a gente fica muito feliz quando os professores, eles vão, né, tirar aquela fotinha de vocês e manda pra gente. A gente solicitou e os professores prontamente enviaram a foto de vocês e é muito legal. E na aula de hoje, a gente vai conhecer, então, as turmas que estão conosco, tá certo? Joga lá na tela, diretor. Isso aí. Antes de eu falar, né, sobre o assunto de hoje, né, vamos mandar um grande beijo, um alô aí, beijo no coração pro pessoal da escola Antônio Francisco Lisboa, da extensão Antônio Brandão, Vilela com Jumbim. Professora Maria Iraci, eita, junto com essa turminha, gente, olha essa galera, e da professora Patrícia, eu acho que era Patrícia Ladislau, enorme a turma, hein? Não, parabéns pela turma. Tem ali uns coroados ali, ó. Olha aí, gente, o pessoal ainda fez a professora sabe por quê. Joga lá, vamos lá, mais uma escola agora, a escola Dom João Paulo I, Vila Bosco, da extensão Arthur da Costa e Silva, Alto Alegre dos Parecis, professora Keila. Beijo, professora Keila, lindíssima com a sua turma. Olha, ainda tem uma baby aí assistindo as nossas aulas. Sempre tem uma criança ali no meio assistindo as aulas da mediação tecnológica. Parabéns a todos os alunos que estão aí empenhados, já finalizando, né? O seu ensino médio, gente, que deve dar aquele apertinho no coração, né? Mas é isso aí, isso mesmo, uma nova fase surgirá. Grande beijo. Temos mais uma? Abraço, sim, professora. Mais uma aí, turma pra gente homenagear da Escola Paulo Freire, da extensão Marechal Rondon de Ji, Paraná. Eita, Jipa! Professora Marcilene Vieira, grande beijo, abraço. Prof! Ela colocou fez esse recorte, ela falou, vou pegar essas meninas na distração. Pegou nada, todos olhando. Isso mesmo, grande abraço, grande beijo aí para todos vocês, que vocês tenham um excelente ano, excelente 2024. Prazerzão, professores presenciais e turminhas conhecê-los, viu? Vamos embora pro agora sim, professora. Para nossa aula. Vamos responder o que a gente vai trabalhar na aula. Né? Vamos trabalhar os componentes dos ecossistemas. Nada mais, é isso aí que a gente vai comentar hoje nessa aula. Vocês vão ver que muito desses conceitos já vimos nas aulas anteriores. Seria mais um complemento mesmo. Mas uma fixação. Uma fixação a mais aqui do conteúdo. Deixa eu só marcar aqui pela caneta. Vamos trabalhar, né, os pontos, conceitos sobre seres bióticos, fatores abióticos e a relação dos seres bióticos com os fatores abióticos. Bora lá, então. Já demos a deixa aí em uma outra aula, mas vocês vão enfatizar, né? Vamos ver um pouquinho mais. Seres bióticos, olha que bonito aí, né? A imagem. Quantos seres nós temos aí, desde organismos aquáticos terrestres, micro-organismos, né? Fitoplâncton, as algas, que não foi mostrado aí, mas os organismos autotróficos, heterotróficos, olha aí a dimensão, a gama dos seres bióticos. E o bio, né? Essa palavrinha aqui, bio, tá dizendo o quê? Tá relacionado ao quê? A vida. Seres com vida, com metabolismo. Animais que são usados aí na nossa pecuária, animais que são usados aí, que são visitados, pelo menos por nós, né? Porque a gente não tem leões na nossa região, mas eles estão aí, fazem parte dos felinos. Nós temos aqui como representante desse grupo as nossas onças pintadas, onça parda, né? Justamente. Enfim, bora lá. Vamos prosseguir aqui, né? Seres bióticos, é importante a gente ter esse conceito, né? São todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema, como, por exemplo, animais e plantas. E a gente pode até acrescentar os micro-organismos, fungos decompositores, bactérias decompositores, aqueles organismos que nós não vemos, né, a olho nu. Fundamentais para a ciclagem de matéria. Justamente, né? mas que fazem parte
de tudo, de todo o nosso ecossistema. E também os fitoplânctons, né, que a gente pode estar citando, que faz parte do ambiente marinho, ambiente aquático. Então, é mais um exemplo aí. Prosseguindo, em ecologia, chama-se fatores bióticos todos os elementos associados à interação do organismo de um ecossistema que condiciona as populações que o formam. Então, é mais um conceito dos fatores bióticos, elementos associados à interação dos organismos de um ecossistema que vão condicionar as populações que formam. Vocês podem observar que tudo na ecologia está condizente ao quê? À população, ao crescimento populacional, ao aumento populacional, à elevação da biomassa, tudo isso são fatores que a gente pode dizer bióticos, né? Então, associados ao quê? Ao ecossistema. Então, qualquer alteração do ecossistema, aí vem aquela questão que a gente já falou em aulas anteriores, né? Que seria o desequilíbrio ambiental, desequilíbrio ecológico, que aí altera a formação, por exemplo, da população, de uma determinada população. Então, só para vocês terem esses conceitos apurados aí, fazer aquela revisão, acho que essa aula ela serve até para a gente revisar aqueles pontos já abordados em outras aulas. Prosseguindo aí, um ecossistema ele possui basicamente 3 tipos de componentes bióticos. São os seres produtores, que são as plantas, os fitoplânctons, né, que são os organismos que através da energia luminosa conseguem o quê? Converter e fabricar o seu próprio alimento, né? Desde o 6º ano a gente tem aquele conceito, né, que os organismos autotróficos são aqueles organismos que fabricam o seu próprio alimento. E como é que eles fabricam o seu próprio alimento? Através, né, da interação da energia luminosa, energia solar. No caso aqui das plantas, eu nem preciso falar da questão da fotossíntese e outros organismos como algas. Nós temos a relação quimiosintetizantes. Olha, também. Gente, quando a professora falou assim, como é que eles iniciam esse processo? Aí quando ela falou que ela falou isso, como é que eles iniciam? Aí eu já ia, né, complementar. Através de uma necessidade. Que necessidade é essa, professora? Vocês estão vendo, né, que dentro desses componentes desse ecossistema, os produtores estão aí iniciando. Eles estão sendo colocados como primeiro. E a gente já sabe que eles são a base da cadeia alimentar, não é isso? Nós já vimos isso. Então, a necessidade que esses organismos têm de quê? De se nutrir. Para realizar suas atividades de desenvolvimento, se for uma angiosperma, produzir os seus frutos, né? Se for, mesmo que não seja uma angiosperma, se for uma gimnosperma ou que seja uma briófita pteridófita, eles também têm necessidade, têm ciclos de vida, têm o seu desenvolvimento. Tudo isso vai ser parte, vai necessitar de uma fonte de energia. Então, os produtores, através daquilo que está lá dentro das suas unidades celulares, que são os cloroplastos, ou seja, dentro dos cloroplastos nós temos a clorofila, que é esse pigmento que dá e é abundante na nossa vegetação, né, esse verde bonito, faz com que essa energia luminosa seja, então, assimilada por esses organismos, transformada metabolicamente para que elas produzam o quê? A glicose. A gente também já viu isso. Então, tudo inicia de uma necessidade, tá? E no caso aqui dos produtores, essa de produzir o alimento, tá certo? Ao contrário do que a gente vê na sequência, que a gente já conhece também, que são os organismos heterotróficos, ou seja, eles não conseguem assimilar energia, transformar a energia luminosa em energia química, né? E a gente tem esse nome, né, consumidores, porque eles passam a ter essa necessidade de consumir. Como eles não produzem, eles precisam consumir. E aí a gente vai ter aqueles animais herbívoros, os carnívoros de primeira, segunda, terceira e quarta ordem aqui dentro desses consumidores. Esses organismos todos, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático, de água doce, de água salgada, de ambiente lótico, de ambiente lêntico, essas comunidades só se estabelecem, né, porque há um equilíbrio entre os seus nichos. E aí sim, toda a vida dá continuidade, tá? Acontecem eventos
catastróficos que podem, por exemplo, impedir, estou falando de fenômenos naturais, que podem impedir, então, ou fazer com que uma população diminua ou desapareça? Pode, mas no seu percurso normal, ela vai novamente, ela vai ter, se for um processo natural, a gente lembra daquele processo de substituição, né, professora Laís? Há sempre na natureza uma substituição quando você tem uma perda natural de indivíduo de uma população. Quando você tem um evento que seja causado por ações antrópicas, aí esse processo a gente também tem como amenizar, né? Tem como fazer algumas interferências em relação a isso. E aí a gente chega nos decompositores, porque nós estamos falando mesmo de quê, professora? Dos 3 tipos básicos dos componentes bióticos dentro de um ecossistema. Chegamos então nos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Lembrando que as bactérias elas podem ser aeróbicas e podem ser anaeróbicas. E a gente vai ver durante essa aula a importância desses 2 grupos de bactérias. É isso mesmo. Prosseguindo aqui, né, vamos analisar agora a próxima lâmina. Desses 3 componentes bióticos, que são os produtores, consumidores e decompositores, pode-se obter outras 2 classificações, né, que são os seres autótrofos, autotróficos, os que são conhecidos como organismos produtores, são aqueles que possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Aquele conceito, né, que a gente já está acostumado. Mas como é que eles vão conseguir produzir o seu próprio alimento? Através do processo que a gente conhece como fotossíntese. Eles captam a energia luminosa, mais a absorção do gás carbônico, né, do carbono. Aí sim, ele consegue fazer, né, todo esse processo. E, posteriormente, né, eles jogam para a atmosfera o gás oxigênio, tá? E produz os compostos orgânicos, nesse caso aí a glicose, tá? Eles têm essa capacidade, então eles estão constantemente produzindo o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? E vale lembrar também, né, que no solo onde esses organismos vivem, a gente tem a ciclagem da matéria que também vai ajudar nessa nutrição, tá bom? Dependendo da espécie aí também, para que eles consigam se desenvolver e produzir ainda mais. Fornece os componentes básicos, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Justamente, né? Nós temos, eu até abordei, nós temos as bactérias nitrificantes, as bactérias fixadoras, que tem essa conversão do nitrogênio, que é tudo muito importante. E isso, consequentemente, vai chegar até o nosso prato, a nossa alimentação. Indiretamente, né, chega a nós todo esse processo aí que aconteceu no organismo produtor. Indiretamente chega a nós, ao nosso prato. Então, vocês já viram aí o conceito de ser autotrófico, autótrofo, e nós temos outra classificação. Se eu falei do autótrofo, eu também tenho que falar de quê? Eu pensei que fosse falar do... A professora falou perfeitamente, gente. Volta lá, professora, por favor. Dos autótrofos. Dos autótrofos. A gente lembra que ela descreveu o processo fotossintético. Mas a gente não pode esquecer que esses seres autótrofos também existem os quimiosintetizantes. Sim, as algas, aqueles que vão utilizar, né, a matéria disponível ali, dos minerais, tudo, para retirar a fonte de energia. Aí temos o sulfato, sulfito, aqueles ambientes, assim, por exemplo, nas bocas de vulcões, né? Aquelas bactérias vão estar, ou nas fendas termais, essas bactérias vão utilizar aquelas substâncias químicas que estão ali para poder metabolizar e produzir o seu nutriente. Né? Seriam as bactérias metagênicas, até lembrei do termo, né? Que tem essa capacidade, por exemplo, de estar utilizando o metano para estar produzindo, através da quimiossíntese, o seu próprio alimentação. Pode esquecer esses 2 conceitos. Então, dentro dos seres autótrofos, tem os quimiosintetizantes e os fotossintetizantes, tá bom? Isso mesmo. Prosseguindo aí, seres heterotrófos. Nós, seres humanos, somos, né, heterotróficos, que são organismos consumidores e decompositores de um ecossistema. Então, ele é caracterizado tanto por nós, consumidores, como também pelos decompositores. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Mais uma vez, lembrando, eles fazem a ciclagem dos materiais.
dos detritos, né, podemos dizer assim. Como não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, se alimentam de outros seres para conseguir o quê? Compostos orgânicos. Lembra que a gente falou, né, do ser produtor, que é o primeiro ali que está produzindo ali, né, a glicose, toda essa composição orgânica? Nós precisamos da glicose para as nossas atividades metabólicas. Então, indiretamente, essa glicose vai chegar em nós, tá bom? Não só em nós, né? Em todos os outros seres aí que necessitam desses compostos. Prosseguindo aí, vamos a exemplo de seres consumidores. E vocês tiveram uma aula com a professora, onde a professora citou, né, essa classificação. Quando a gente fala de ser consumidor, a gente pode classificar ele em consumidor primário, secundário e terciário. Então, seria o quê, gente? Se a gente for analisar aí, isso aí a gente já poderia considerar uma cadeia. Sim. Ah, professora, mas está faltando o produtor. A gente pode colocar aqui, eu vou colocar aqui uma árvorezinha. A plantinha que o Uma Rafael se plantinha que alimentando já aí, ó. está aqui, ó, pronto, aqui. Aqui já seria o produtor, né? O que vai acontecer, gente, quando vocês observam? A cobra, ela consome quem? O sapo, né? E no caso do sapo, ele vai consumir quem? Esse exemplo aí parece um grilo, eu acho. Eu tô meio confusa, mas é um grilo. Aí o sapo vai consumir o quê? O grilo que vai consumir o quê? Um organismo produtor. Então, indiretamente, né, quando a gente analisa aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, indiretamente, quando a gente vê, os compostos orgânicos vão chegar no consumidor terciário. Esse consumidor primário sempre vai ser um organismo herbívoro, né, professora? Sim, o primário é aquele que vai estar consumindo o produtor. Já o secundário, o terciário, já é diferente, né? Pode ser totalmente carnívoro, pode ser onívoro, é indiferente, tá bom? Mas é interessante você sempre fazer essa ponte e fazer aquela ligação com a cadeia linear, né? Consumidor, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, pode até existir, né, em algumas questões, consumidor quaternário, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Seres decompositores, olha que bonita aí essa imagem, né? Os decompositores a gente tem quem? Bactérias e fungos, né? São aqueles que se alimentam de organismos mortos. A gente pode também falar, em vez de falar o sinônimo organismos mortos, detritos, dos detritos, né? Os restos de organismos que ficam no solo, e ali nós vamos ter bactérias e fungos que vão fazer o que a gente sempre fala, né, professora? Aqui falamos bastante, a professora enfatizou bastante sobre a ciclagem da matéria, né? Então, eles têm essa capacidade, aí ao mesmo tempo que eles fazem essa decomposição do resto desse detrito, o solo ele se torna mais rico em nutrientes. É porque ele vai disponibilizar, né? Justamente, favorece o aparecimento de novas espécies, o surgimento, o crescimento. É tudo assim, um paralelo, né? Não é à toa que é tão importante a gente entender o nicho ecológico das espécies. Então, tudo é um paralelo com relação, né, a esses conceitos aí. Além dos seres decompositores, né, vamos falar agora, né, que muitos dos fatores bióticos podem traduzir-se nas relações ecológicas que podemos observar no ecossistema, tais como a predação, o parasitismo ou a competição. Vale lembrar que vocês já tiveram uma aula sobre essas relações ecológicas que podem acontecer em organismos da mesma espécie, como também, né, organismos de espécies distintas. Quando é da mesma espécie, a gente tem o quê? Intraespecífica. Quando é de espécies distintas, interespecífica. Sempre em grave. Intraespecífica, mesma espécie. E interespecífica, nós vamos ter o quê? Espécies distintas. E nesse caso aí a gente pode ter exemplos do predatismo, do parasitismo ou até mesmo da competição. E tem muito mais exemplos, então só esses Lembrando não, tá? que a gente está falando de exemplos de ecossistemas. E nesses ecossistemas nós vamos ter o quê? Vocês lembram lá dos níveis, né, das relações ecológicas, né? Espécie,
aí vem o organismo, organismos, populações, comunidades, ecossistema, biosfera, lembram, né? E aí, quando a gente fala assim, dessas relações, vocês podem lembrar que sempre vai ter o positivo e o negativo, lembram? Tanto nas relações entre espécies, interespecíficas, quanto também nas interações interespécies, ou seja, entre indivíduos de espécies distintas. Então, por que existe isso na natureza? Sempre o positivo, uma relação positiva, que nessa relação não vai trazer prejuízo para ninguém, e numa outra negativa que vai trazer prejuízo para alguma das espécies ou para ambas, né? Porque a gente precisa daquele controle populacional, lembram? Esses organismos precisam sobreviver, reproduzir, deixar descendentes, mas e aí? Tem espécies que se multiplicam muito rapidamente. Se não houvesse esse controle, ou seja, esse feedback negativo, como é que estaria o planeta? Então, sempre vai ter esse ajuste, galera, tá? Sempre vai ter um momento, uma comunidade se estabelece, perfeito. Chegou no seu clímax, perfeito. Suas comunidades estão todas estáveis? Estão. Sempre vai ocorrer um evento natural para poder fazer esse controle positivo com o negativo, tá? É um controle natural. A própria seleção aí, o processo evolutivo já descreve isso pra gente. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, nós temos o exemplo aí da predação, predatismo e também da competição. São exemplos aí, né, onde a gente vê perfeitamente essas relações ecológicas, né, que são espécies distintas. Vamos lá. Parasitismo, né? Vamos lá, gente, só corrija aí. Parasitas externos. Isso aí. Parasitismo. Predação, parasitismo. Aí é competição. uma ação externa, né? Você termina aí os carrapatos. Mas existem os vermes também, que são os parasitas internos, né? Mas é a reação de parasita. Isso aí. Prosseguindo, então. Os fatores bióticos são o resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região, constituindo uma comunidade biológica ou biota. É mais um ponto aí. Vamos agora entrar em outro assunto, que é continuidade, né? Que é o fator abiótico. O nome, o fator abiótico, A, é algo que não tem vida. Mesmo não tendo, como posso dizer, não tendo vida, os fenômenos, eles vão interferir na vida do ser vivo, de uma comunidade, de uma população, de um ecossistema. E desde quais são esses fatores, né? A questão da luminosidade, da temperatura, da água. Aí a gente vê aí, né? Quando a gente cita a água, já temos aí a imagem da seca, as intempéries, as chuvas, né? Vocês estão vendo aí seria eu penso que está relacionada à chuva, né? Essa imagem. Água, geleiras, derretimentos, né? Das geleiras a gente pode estar dizendo que é um fator que vai estar influenciando diretamente na vida dos seres vivos, e a luminosidade. Né? Imagina a gente sem luz solar, todos os nossos produtores... Um dia sem luz. Meu Deus, já imaginou? Se não tivéssemos a luminosidade, os nossos produtores total. Não iam conseguir... Nós não íamos conseguir fazer nada. Não iam conseguir, nada, justamente, não iam conseguir produzir a fotossíntese e ia faltar alimento. E indiretamente nós seríamos totalmente afetados. Então, assim, esses fatores abióticos, eles são essenciais para a manutenção da vida dos seres fisiologicamente vivos. A energia, a luz solar, ela é vital, né? Não tem como nós nos desvencilharmos de todos esses elementos, mas a energia, a luminosidade, ela é imprescindível, né? Isso mesmo. Prosseguindo aqui, fatores abióticos, né? Como a gente falou, o A, ele negativa, ele é não biovida, algo que não tem vida, fator que não tem vida. Né? E em ecologia denomina-se fatores abióticos todas as influências que os seres vivos possam receber em um Eu gostei dessa definição. Todas as influências que esses seres vivos passam, que eles estão ali recebendo
dentro dos seus distintos ecossistemas, que a gente já falou aqui de vários tipos de ecossistemas, né? Terrestre, aquático, dentro do terrestre tem vários, dentro do aquático tem várias camadas, né? E derivados de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio. E a gente também pode colocar quem seriam os geoquímicos, né? Os fenômenos também, né? Físico-químico, geoquímico, bioquímicos, né? A questão do pH do solo, que interfere bastante, né? Essa questão do fator abiótico. Prosseguindo aí, vamos lá, gente, para a gente não se perder. Os fatores abióticos são os elementos não vivos do ambiente que afetam os organismos vivos da biota. Esses organismos vivos são o quê? Os seres vivos, incluindo nós. Esses elementos podem ser físicos ou químicos, que vão ter essa influência positiva ou negativa na vida do ser vivo, né? A gente falou como exemplo aí a questão da luminosidade. Realmente, não existisse, se ficássemos uma semana sem luz solar, meu Deus, pronto, ia ser um 2 desastre. horas sem energia num bairro já é o caos. Já é, né? Seria um desastre para todos nós, incluindo nós seres humanos. Toda a cadeia iria sentir, né? Ia ser uma situação, uma calamidade, podemos dizer assim. Prosseguindo, vamos lá. Fatores físicos. Constitui o clima do ecossistema, ou seja, determinado principalmente pela radiação solar que chega à Terra. Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar vocês que existe a diferença do clima para o tempo. Vocês lembram? Acho que teve alguma aula para frente aí que a gente falou sobre isso. O clima ele está relacionado a uma região. Aí tem interferência de quê? Das massas de ar, né, que a gente falou quando a gente falou lá dos desastres ecológicos. Então, uma poluição no ambiente, uma poluição atmosférica pode vir a prejudicar outras localidades bem distantes devido a essas massas de ar que vão restabelecer o clima das nossas regiões. Lembra que nós estávamos falando ali do posicionamento da nossa floresta tropical, né, nossa Amazônia aí? Nós estamos num ponto privilegiado, onde a gente tem muito sol e com isso essas massas de ar se conflitam ali, trazendo, elas evaporam e traz tudinho de novo. E aí vai virar o quê? Muita precipitação, muita chuva. Então por isso essa exuberante floresta nessa nossa região. Então tem a ver com o clima. Quando a gente fala de tempo, eu ligo para a professora Laís e falo, Laís, como é que tá o tempo aí no teu bairro? Tem diferença de um bairro para outro, porque aqui no meu bairro tá nublado, tá bem nublado. Não, aqui tá bastante sol, né? Tá bastante ensolarado. Então o tempo também ele vai ditar aí a sua rotina, vamos dizer assim, né? É melhor sair com... Qual é a previsão do tempo? Vai chover à tarde? Não vai chover, eu vou sair com guarda-chuva ou não, né? Então tem diferença. É isso mesmo. O clima, a gente pode dizer que é algo mais estável, que a gente já é estabelecido naquela região. No caso aqui, nós que moramos na região norte, a gente já sabe que aqui nós temos uma umidade elevada, uma alta pluviosidade, já sabemos o período, por exemplo, que a gente considera seca, chuvoso, porque a gente tem esse clima estável, que é o clima equatorial. E em novas literaturas, em novos livros, questões, ele já fala que é o tropical úmido. Né? Eu já cheguei a fazer um concurso, tá? Que ele já não citava mais clima equatorial, mas sim tropical úmido. Então, dependendo do autor, ele muda. Mas, no geral, sempre lembre que o nosso clima é equatorial, até porque nós estamos próximos aqui, né, ao Equador, a linha do Equador. Perfeito. E óbvio, né, os fatores que influenciam a temperatura, que a professora Tabita citou, vento, umidade relativa do ar e pluviosidade. A gente sabe que quando a gente está no período da seca, que é geralmente junho, julho, agosto, setembro, a nossa umidade relativa do ar, aqui na nossa região, ela cai muito. Então, seria uma característica de tempo, né, dependendo de uma região para outra. Como a professora mesmo citou, né? A gente mora em bairros distintos, então pode ser que onde a professora mora esteja chovendo e na minha casa esteja aquele sol ensolarado, aquele tempo ensolarado, tá? Não é sol ensolarado não, gente. Prosseguindo aqui, né? Vamos prosseguir pra gente não perder tempo. Peraí.
Esse passador está brincando comigo, Em relação gente. aos fatores químicos, alguns elementos químicos, como os sais minerais, são importantes nutrientes e essenciais para garantir a sobrevivência de quê? Dos organismos, de cada organismo, formando cada espécie. E aí a gente tem, coloca lá pra gente, prof. Opa. A gente tem uma área aqui, ó. Esse aqui dava só uma aula, dá para falar sobre os manguezais, gente. A gente tem um ecossistema que é considerado aí rico, né? Ele fornece praticamente todos os serviços ecológicos, né? Ele é um ambiente que funciona como berçário. Então aí a gente consegue, nesse ecossistema a gente consegue ter todos esses fenômenos, né, abióticos aí, físico-químicos, que a luminosidade, a intensidade, tipo de vegetação, momentos em que essa vegetação ela pode ser coberta por água, depois ela vai ficar aparecendo essas raízes aí que a gente fala de raiz suporte, né, que parece perninha de aranhas, né? Chegam algumas áreas de mangues, pode chegar até 40 metros. Imagine só isso. É muito alto, né? E elas também funcionam, além desses serviços ecossistêmicos que a gente fala, de serem berçário para outras espécies, também ajudarem na subsistência de muitas populações, né, tradicionais aí. Elas também formam um paredão para proteger a parte mais interna, vamos dizer assim, que estão localizadas em regiões costeiras. Então, elas acabam nos ajudando aí em alguns eventos, né, tempestades, algumas reações aí. Também formando como se fosse um paredão mesmo, né? Para proteção até de comunidades que moram na parte mais interna da região, tá? Então, é muito importante. E é um exemplo bem legal para a gente falar aí de todos esses fatores físicos, químicos que estão relacionados ao fatores abióticos. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, nós temos mais exemplos de fatores abióticos, né? Falamos da questão dos sais minerais, do clima, né? Vamos falar também, né, que como exemplo nós temos as substâncias inorgânicas, são os ciclos dos materiais, né? Vamos pensar aí nos ciclos biogeoquímicos, a importância, né, desses ciclos para que essas substâncias, né, cheguem indiretamente a nós, né, aos consumidores. Compostos orgânicos que ligam o fator biótico do abiótico também, composição, regime climático que nós já citamos aqui, a questão da temperatura, a gente sabe que hoje com o efeito estufa, infelizmente, né, nós estamos com a temperatura mais elevada e esse fator abiótico, temperatura, está sim levando a exemplo ali no Ártico, o derretimento das calotas de gelo, e isso está influenciando em todo o ecossistema local. A questão da luz, pH, quando a gente fala do pH ácido, pH básico, né, a gente pode associar a questão do solo, que o pH do solo ele é muito importante para o desenvolvimento das plantas, né? Se o pH estiver fora do padrão, do limite, a planta não sobrevive, não desenvolve, né? A questão do oxigênio, mais uma vez relacionada aí, a gente pode dizer ao ciclo biogeoquímico, aos outros gases, aos compostos, né, que nós temos, à umidade e ao solo. Né? Tudo isso aí são fatores abióticos. A gente só consegue pensar na umidade quando nós passamos aquele período lá das queimadas e o período mais quente da nossa região, onde a umidade relativa do ar ela baixa muito, aí a gente começa a sentir aquela ardência nos olhos, nas narinas, tem alguém que tem mais sensível, pode até sangrar os lábios devido a essa baixa umidade. Então, esses fatores externos aí têm influenciado e acabam prejudicando a dinâmica toda de forma geral, né? Então, a umidade ela é muito importante, a gente não se atenta para isso, mas ela é fator também imprescindível aí. Imagina nós que já temos essa compreensão, né, desses fatores, imagina como é que fica a questão dos seres, né? Como é que eles fazem para se deslocar. Aí vem a questão da extinção, da redução, aí vem aquela palavrinha assim, redução, né, que citamos na aula anterior, né, do ser, da população, redução de populações. Aí a gente vai vendo, né, que tudo isso vai estar influenciando numa determinada população. Então, estão todos interligados, né? Tudo é interligado, né? O pH, o solo, a questão da umidade,
o solo estiver um tempo seco, não tiver uma região, não tiver propícia ali, não vai desenvolver. A questão da ciclagem dos materiais, mas para isso eu preciso de ter os organismos para fazer essa ciclagem, mas se não tiver esses pontos abióticos, como é que eu posso dizer, em equilíbrio, não vou usar essa palavra, estáveis, aí as coisas mudam, né? Desanda tudo. Desanda tudo, as coisas mudam, aí vem o desequilíbrio. Vamos prosseguir aqui, né? Vamos falar aqui da relação entre os fatores bióticos e abióticos. Agora, essa relação, embora eu e a professora Tápica já tenhamos falado bastante aqui dessa relação. As avaliações da qualidade de água e solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesses sistemas. Para que o solo seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e na manutenção, né, da estrutura física do solo. Então você vai fazer uma análise de um que seria considerado um elemento abiótico, mas nesse elemento abiótico, como a gente falou, eles interagem, né? Você tem vida ali dentro. E muitas vezes essa vida existente ou na água ou no solo pode prejudicar diretamente a nossa saúde, né? Quando nós ingerimos algum parasita, quando andamos descalço e a gente tem aí somos parasitados por algum verme, enfim, então tem toda uma relação desses organismos existentes nesses meios que vão precisar sobreviver e alguns deles realmente são parasitas, né? Eles precisam da nossa existência ou de outras formas de vida para poder sobreviver. Isso mesmo, prosseguindo aqui, né? Do mesmo modo, rios, lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio harmônico, diferente de condições de eutrofização nos quais florações de algas poluem o meio e causam a morte de muitos outros organismos. Porque assim, como se essas algas elas formassem uma camada que não permitisse que os seres daquele ecossistema, vamos colocar daquele ambiente ali, né, conseguissem fazer o processo de respiração. Aí eles acabam, né, causando a morte. E óbvio, né, as algas também elas acabam elas acabam também eliminando muitas vezes substâncias tóxicas que prejudicam todo aquele ecossistema. Perfeito, gente. Quando a gente fala dessa biota em equilíbrio, você tem que pensar no seguinte: quantidade é importante das populações, tá? Nascimento e taxa de nascimento e taxa de mortalidade precisa existir. Lembra o positivo e negativo? Para estar em uma situação estável, precisa ter sempre essa carga positiva e essa carga negativa. Usa carga, mas é essa relação positiva e essa relação negativa. Em dosagens, né, ali próximas, tá bom? Quando a gente fala, aqui esse slide está passando uma situação de não estabilidade, que é o fenômeno da eutrofização, tá? Que a professora Laís falou. Então, a ação dentro de um corpo hídrico, dentro de corpos hídricos, eutrofização é um processo que ocorre dentro do ambiente aquático, tá bom? Esse ambiente, sendo acumulado muitas substâncias orgânicas, as algas que já estão presentes ali, elas vão fazer o quê? Começar a se reproduzir rapidamente. Tem muita disponibilidade de recurso alimentar. Favorece o desenvolvimento reprodutivo dessas algas. Elas começam, só que elas vão formar uma camada que impede a incidência do sol chegar nas camadas inferiores. O que vai acontecer? O processo fotossintético vai diminuir. Diminuindo o processo fotossintético, diminuir a quantidade de oxigênio. Só que tem muita matéria orgânica. O que vai acontecer? Muita decomposição também, que também vai estar utilizando ali oxigênio. O que vai acontecer, gente? A vida vai começar a ser perdida. Reduzida, tá? E vai morrendo porque não tem como. E esse fenômeno, muitas das vezes, é ocasionado pelo homem, tá? Que acaba permitindo com que os dejetos, por exemplo, sendo liberados nos rios, se forem em grande quantidade, vai acumular ali e essa proliferação por isso que é tão importante acontecer. A questão do saneamento básico, não ficar jogando detergente, água. Isso aí é uma outra aula, né? Pra gente falar só sobre eutrofização. Seria uma aula exclusiva aí.
Outro fator biótico de um ecossistema também são importantes para definir os limites de distribuição de uma espécie e de uma população. Mais uma vez aí, né, ecologia, a gente sempre pega esse ponto, esse pulo aí do gato, que é a população. Prosseguindo, em alguns casos, o desaparecimento de um competidor pode favorecer a proliferação de organismos que antes tinham sua densidade populacional controlada. Isso pode causar um estresse e uma cascata de efeitos negativos no ecossistema, como a proliferação de pragas. Isso aí, né? O efeito negativo com positivo pode ocasionar esse desequilíbrio. Outro fator biótico que pode levar a um desequilíbrio ecológico é a entrada de espécies invasoras. A gente já falou. Lembra do caramujo africano, né? Que veio para ser escargot, mas acabou que não deu certo. Lembra dos búfalos também. E isso porque essas espécies normalmente são melhores competidoras do que organismos nativos e não possuem predadores naturais. Essa é a questão. Que invade. Se não tem um predador natural, o cara não era dali, foi inserido num determinado ecossistema. Aí ele vai achar muita disponibilidade de alimento, vai se alimentar demais, vai reproduzir bastante. O que vai acontecer? Quem é o predador? Não tem o controle. Lembra do que a gente falou? Se não tiver controle, galera, ele se desequilíbrio, né? E desequilibra, isso mesmo. É isso aí, galera. A gente já retorna com a nossa revisão, tá bom? Tchau!